Você acreditaria se eu te dissesse que hoje nós vamos falar de uma das novas ferramentas tecnológicas que vai revolucionar a forma como nós fazemos as coisas? Vai credo, Será que eu estou muito emocionado ou é isso tudo mesmo? Eu quero falar com você hoje sobre inteligência artificial, especificamente sobre o ChatGPT. É o quê? Alguns que estão vendo esse vídeo agora já nasceram na chamada era da informação. Outros nasceram antes de sequer ter contato com o smartphone. Nem existia smartphone. Por exemplo, na época que eu nasci, não tinha nada disso. Foi lá nos... não interessa. Faz tempo. Da mesma forma que o Google revolucionou a nossa forma de interagir com a internet, a nossa forma de buscar informações, essa ferramenta que eu estou falando agora e que a internet já está falando nela há algum tempo, há algumas semanas, essa ferramenta pode mudar a forma como nós nos relacionamos com a informação. De acordo com Bill Gates, essa nova tecnologia pode ser tão revolucionária como a própria invenção da internet. O cofundador da Microsoft, Bill Gates, disse que o ChatGPT é tão importante quanto a invenção da internet. Declarações anteriores de Bill Gates já indicavam esse tipo de impressão, inclusive com ele comparando os trabalhos avançados da inteligência artificial com a criação do computador. O empresário não deixou de citar nominalmente a OpenAI, criadora do ChatGPT, como dona de um trabalho muito impressionante. E uma coisa tão revolucionária assim vai impactar diretamente na educação. Em mim, que sou professor, em você, que é meu colega, e em vocês, pais, alunos que estão me assistindo agora. Pra gente tem que ter melhorança, não piorança. Eu sou o professor Vinícius, esse é o canal Super História. Tô sumido há algum tempo, não tenho postado vídeo com muita frequência, mas eu peço a você que se inscreva no canal, que compartilhe esse vídeo, esse conteúdo com outras pessoas, porque o meu desejo é agora, depois desse ato, depois dessas férias longas, voltar a produzir conteúdo para educação, mais especificamente na área de história e também de tecnologia, porque eu também sou professor de tecnologia e inovação e de aprofundamentos como o jovem e o mundo digital na grade do ensino médio em tempo integral. Então nós vamos aproveitar o canal aqui para tratar desses assuntos que eu considero muito importantes. Então inscreva-se aí no canal que a gente vai falar de muita coisa boa por aqui, beleza? Mas vamos então entrar de uma vez por todas dentro do nosso assunto. Algumas pessoas já estão ligadas no que eu estou falando, outras não fazem ideia do que é. Então vamos sintetizar aqui, vamos definir o que é, afinal de contas, esse tal de ChatGPT. Não sei. Em resumo, ele é um programa de computador, sendo que bem basicão mesmo, que foi programado para conversar com as pessoas. É um chat. E ele responde perguntas, gera textos coerentes. O objetivo dele é simular uma interação humana através de inteligência artificial. Então, quando você interage com o chat, quando você manda uma pergunta para ele, ele te responde como se houvesse um ser humano lá do outro lado. Esse chat foi desenvolvido pela empresa de tecnologia OpenAI e a sua capacidade de resposta, interação, a sua velocidade são impressionantes. E é por isso que o Bill Gates disse que esse tipo de tecnologia vai fazer uma revolução tão grande quanto a própria internet fez. Para não ficar só nas explicações, vamos ao que mais interessa, que é a demonstração do chat. Você que é professor, professora, pai de aluno, dá uma olhada em como esse chat funciona agora. Eu vou colocar aqui para vocês e percebam o potencial que isso tem. E aí, é claro, nós já vamos problematizar algumas coisas também, mas dá uma olhada comigo no que pode acontecer, no tipo de interação possível com o ChatGPT. O link para você entrar aqui no site do ChatGPT está na descrição, está no primeiro comentário fixado. Esse aqui é o site da OpenAI, onde nós vamos entrar em contato com o ChatGPT. Então nós vamos clicar aqui em Try ChatGPT. Você vai ter que fazer um login na sua primeira vez, você entra com o seu e-mail, tá? E aí você vai chegar nessa tela onde nós temos a tela do chat. Aqui já tem uma conversa prévia, que eu estava falando de um assunto bíblico com o chat. Agora eu vou em New Chat. Vamos lá. Vamos começar aqui então nessa telinha, ó. Nessa telinha aqui nós vamos conversar com o chat. Vamos ver. Olá, poderia me dizer o que é
o ChatGPT, comecei a interação com o chat e ele vai começar a me responder aqui como se fosse de fato um ser humano digitando, né? Olha aí, claro, o ChatGPT é um modelo de linguagem natural desenvolvido pela OpenAI. Ele usa uma rede neural para gerar respostas a perguntas e mensagens de texto, tentando imitar a maneira como os humanos conversam. Então aqui vocês podem ver que ele é um chat que emula, que simula a interação com um ser humano. Você pode pensar assim, Vinícius, mas eu encontraria essa resposta também no Google. Mas aqui não é o Google. Você está interagindo com a inteligência artificial, você pode conversar com ela, você pode citar coisas que já foram ditas na conversa anterior. Deixa eu perguntar para ele aqui, gostaria de aprender mais sobre iluminismo. Poderia resumir para mim? E olha a velocidade com a qual ele me dá essa resposta. Claro, o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, enfatizando a razão como meio para alcançar a liberdade, a emancipação e o progresso social. Os iluministas acreditavam que a razão e a ciência podiam ser utilizados para descobrir as leis naturais e sociais que governam o mundo, em oposição às superstições e à tradição. E perceba que ele me deu uma definição básica de iluminismo aqui e ainda ao final citou. Entre os principais pensadores do iluminismo estão Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Adam Smith e Immanuel Kant. Deixa eu só questionar ele a respeito do surgimento do iluminismo aqui. Tem certeza que começou no século XVIII? E aqui ele se corrige. Eu sei que o iluminismo não começa no século XVIII, ele se torna mais popular, ele cresce, o auge dele é no século XVIII, mas aí eu conversei com ele aqui e ele já se corrigiu. Peço desculpas pelo erro em minha resposta anterior. Embora os ideais do iluminismo tenham suas raízes em períodos anteriores, como o Renascimento e a Reforma Protestante, o movimento iluminista propriamente dito surgiu no século XVII, principalmente na França, e alcançou seu auge no século XVIII. Percebe como a interação se parece como se você estivesse conversando com uma pessoa? E perceba também que é bom que você vá para o ChatGPT já entendendo um pouco do assunto que você quer pesquisar, e aí você vai interagindo com ele. Nisso você vai adquirindo conhecimento e ele vai adquirindo conhecimento com as correções que você faz. Então ele me deu uma definição agora mais precisa, um resumo mais preciso do que foi o iluminismo e quando ele surgiu. Agora, observem só, você, professor. Vou pedir para ele fazer uma síntese para que eu aplique esse conteúdo em uma aula. Vou pedir para ele fazer os tópicos da aula para mim. Eu quero que você divida essa informação em tópicos para uma aula. Eu quero que você divida essa informação em tópicos para uma aula. E a resposta dele, com certeza, seguem abaixo alguns tópicos que você pode usar para estruturar uma aula sobre iluminismo. E ele me dá aqui então os tópicos que eu posso utilizar na minha aula. Primeiro a introdução, a definição, o que foi o iluminismo, depois a filosofia do iluminismo, então eu vou explicar o que os pensadores do iluminismo defendiam, os ideais políticos do iluminismo, em quarto lugar os principais pensadores do iluminismo e quinto o legado do iluminismo. Todos esses pontos ele me deu ampliando aqui esses pontos. Ele me deu aqui a filosofia do iluminismo e coloca na frente aqui o que eu posso dizer sobre a filosofia do iluminismo. Entendeu como isso pode facilitar a nossa vida no planejamento de aula? Mais do que isso, vamos ver aqui se ele consegue elaborar algumas questões. Talvez você, professor, chegou, não teve prazo de se planejar direito, tem que abordar um assunto, você recorre ao ChatGPT e aí você quer elaborar inclusive uma atividade. Você passou esses tópicos aqui no quadro, fez uma breve explicação, mas você quer elaborar alguns exercícios, alguma atividade sobre isso e você não teve prazo de planejar. Então você vem aqui, já com o assunto introduzido, crie algumas atividades ou exercícios sobre iluminismo
para eu aplicar aos meus alunos. Claro, aqui estão algumas sugestões de atividades. Ele vai dar aqui algumas atividades que eu posso fazer, aí dependendo da complexidade, posso fazer exatamente na mesma aula, ou então posso me programar para fazer numa aula posterior. Aqui ele está propondo para mim atividades, trabalhos, né, para ser feitos por alunos dentro ou fora de sala de aula. Em geral, pesquisa, análise de textos filosóficos, simulação de um júri, né, de um julgamento, produção de um jornal. Tudo isso pode ser feito utilizando, tendo como pano de fundo o iluminismo. Mas eu queria uma atividade mesmo, questões que eu pudesse passar no quadro na aula que eu dei ali sobre iluminismo. Vamos ver se ele vai entender. Preciso de 5 questões ou perguntas sobre o iluminismo para meus alunos responderem. Olha aí, ele criou 5 questões que eu poderia aplicar já para os meus alunos dentro de sala de aula. Eu pesquisei, no mesmo instante ele gerou as questões para mim e eu já poderia passar no quadro. E se eu precisar, se eu tiver com dúvida na resposta de uma delas, vamos pedir para ele responder essas 5 aqui para a gente? Por favor, me dê a resposta da questão 5. E aí ele me dá a resposta imediatamente. A 5ª questão que sugeri é aberta e subjetiva e não há uma resposta única ou correta. No entanto, olha a complexidade dessa resposta dele. Ele sabe que se trata aqui de uma questão de interpretação, que não há uma resposta objetiva, mas ele diz que, no entanto, existem algumas respostas que os alunos podem considerar. E ele traz aqui vários pontos que podem responder a questão 5. Gente, isso é ou não é demais? Já pensou o potencial disso sendo utilizado na educação? É claro que alguns professores, desde o início desse vídeo, estão pensando assim: acabou. Os alunos não vão mais, os estudantes não vão mais fazer trabalho. Eles só vão vir aqui para a ferramenta, vão colocar os trabalhos que nós dermos para eles e eles vão fazer todos os... Eles não, né? A ferramenta vai fazer todo o trabalho para eles. A nossa forma de avaliar já era. Mas eu quero olhar para isso vendo o copo meio cheio, tentando entender o potencial que essa ferramenta nos mostra. Quando foi o Google, eu acredito que eu não era professor na época, mas eu acredito que muitos professores entraram em pânico, porque agora os alunos não iam mais fazer trabalho de escola, eles não iam mais pesquisar, eles só iam digitar no Google e o Google ia dar o trabalho pronto para eles. Isso aqui é um aperfeiçoamento da ferramenta de busca do Google, é muito melhor do que o Google, porque existe uma interação num nível muito mais humano, né? Uma simulação num nível muito mais humano, por assim dizer. Tanto que eu posso olhar para essa resposta e pedir para ele simplificar. Você pode simplificar essa resposta, por favor? Olha, eu sendo educado com a inteligência artificial. Você pode simplificar essa resposta, por favor? E ele vai agora me dar uma resposta mais simples da questão 5 que ele próprio elaborou para mim. Agora, para terminar essa nossa demonstração, eu quero ver com ele aqui como isso pode ser útil na educação. Como você, Chat GPT, pode ser útil na educação? Vamos ver como ele responde essa. Como um modelo de linguagem treinado com uma vasta quantidade de dados, o ChatGPT pode ser útil na educação de diversas maneiras. Aqui estão uma delas. Primeiro, respostas rápidas e precisas, e aí ele desenvolve essa questão. Segundo, sugestões de atividades educacionais, e de fato ele sugere, como nós vimos aqui. Terceiro, auxiliar de pesquisa. O ChatGPT pode ajudar na pesquisa, fornecendo informações sobre um determinado assunto. Imagine só como ele pode ajudar a encontrar fontes para pesquisas, né? Apoiar o ensino à distância. E quinto, ferramenta de aprendizado. O ChatGPT pode ser usado como uma ferramenta de aprendizado para ajudar os alunos a praticar suas habilidades linguísticas e responder perguntas em um formato conversacional. Em resumo, o ChatGPT pode ser uma ferramenta útil para auxiliar na educação, ajudando a responder perguntas, sugerindo atividades educacionais e apoiando o ensino à distância, entre outras possibilidades. Mas eu acho que ficou claro, né? Algumas coisas aqui ficaram bem claras. A utilização dessas ferramentas de inteligência artificial,
podem potencializar o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, a nossa forma de preparar aulas. Mas eu quero saber o que você achou disso tudo. Coloca aqui nos comentários e vamos conversar sobre essa nova revolução que está acontecendo diante dos nossos olhos. Então é isso, gente. Um abraço e vamos continuar a discussão nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, compartilhe com outros professores para eles saberem onde é que nós já estamos no quesito tecnologia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.